Vamos que vamos! Sintaxe na área, estamos apenas começando. Vou falar sobre o quê? Sujeito. Na verdade, mais especificamente sobre tipos de sujeito. Tranquilo, galera? Então vem comigo, olha na telinha. Vamos lá. Existem certos tipos de sujeito. Existe o sujeito simples, existe o sujeito oculto, também chamado de implícito, elíptico, desinencial. Existe o sujeito composto, existe o sujeito indeterminado, e existe o sujeito inexistente, ou a oração sem sujeito. Beleza? Então, sujeito simples, oculto, composto, indeterminado, inexistente ou oração sem sujeito, né? Então, são 5 tipos clássicos da gramática normativa. Não vou entrar no mérito de, o sujeito oculto não existe na NGB, não importa. Porque em prova de concurso, o cara cobra a nomenclatura sujeito oculto, ou sujeito elíptico, ou sujeito implícito, ou sujeito desinencial, beleza? Vamos nos ater ao que é tradicional, aquilo que cai em prova de concurso. Então, existem 5 tipos de sujeito. Simples, oculto, composto, indeterminado e inexistente, ou oração sem sujeito. Vamos identificar cada tipo de sujeito para ficar claro. O sujeito simples, como o próprio nome sugere, é muito simples. O sujeito simples é aquele que apresenta apenas um núcleo, beleza? Então, anota isso. O sujeito simples é aquele que apresenta apenas um núcleo. Exemplo. Enfim, alguém resolveu aquela questão. Quem resolveu aquela questão? Alguém. Observe que alguém é o sujeito do verbo resolver. Afinal de contas, quem resolveu aquela questão? Alguém. Note que alguém, que você não sabe quem é, que poderia ser o João, a Maria, está praticando a ação de resolver aquela questão. Consequentemente, alguém é o sujeito do verbo resolver. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Observe que alguém só apresenta apenas um núcleo. É apenas uma palavra. Beleza? Então, o sujeito é simples. É simples por quê? Porque apresenta apenas um núcleo. Tranquilo? Maravilha. É isso. Ponto final. Vamos agora para o sujeito oculto. Observe só. Resolveste aquela questão? Quando você diz isso, resolveste aquela questão, você concorda que quem diz essa frase está falando com alguém? E esse alguém é o tu? Tu resolveste aquela questão? Então, note que eu sei quem é o sujeito. O sujeito é o tu. E eu sei que o sujeito é o tu, por quê? Por causa da maneira como o verbo se apresenta, por causa da desinência, por causa da terminação do verbo resolver. Quando você diz resolveste, você sabe que é tu. Porque eu seria o quê? Eu resolvo, ou melhor, eu resolvi, tu resolveste, ele resolveu. Note, portanto, que o sujeito existe, só que ele está implícito, ele está oculto. E aí você percebe que ele está implícito, que ele está oculto por causa da desinência do verbo, por causa da terminação do verbo. É por isso que alguns gramáticos chamam de sujeito desinencial, que é a mesma coisa que oculto, implícito, é a mesma coisa. Beleza? Tranquilo? Observe agora a segunda frase. Não resolva esta questão ainda. Quando você diz não resolva esta questão ainda, o que você está querendo dizer com isso? Você está dando uma ordem para alguém, para uma segunda pessoa do discurso. Quando você diz não resolva esta questão ainda, o sujeito do verbo resolver, que está no imperativo, não resolva, né? Imperativo negativo, o sujeito está aqui, ó, oculto. Não resolva você esta questão ainda. Então tome muito cuidado quando o verbo vier no imperativo. Porque normalmente o sujeito do verbo no imperativo vem oculto. E eu dei esse exemplo justamente para que você não se esqueça e não erre na prova.
O verbo, quando está no imperativo, normalmente seu sujeito está oculto, tá? Então, não resolva você esta questão ainda. Então, note que o sujeito oculto é aquele que existe, só que ele não está explícito na frase. Ele não está aparecendo. Você não consegue ver com os seus olhos, para ser bem redundante, o sujeito, porque ele não está explícito, ele está escondido, ele está implícito. Você sabe quem ele só não aparece de maneira explícita na frase. Beleza? Maravilha. Fim de papo, número 3. Vamos falar sobre o sujeito composto. Observe a frase. Conversava ou conversavam animadamente o professor e o aluno. Aí você pergunta, quem conversava animadamente? Você faz essa pergunta para achar o sujeito, né? Quem conversava animadamente? Resposta, o professor e o aluno. Eles é que conversavam animadamente. Então, por que eu digo que o sujeito composto é, de fato, um sujeito composto? Parece idiota essa pergunta, né? O sujeito composto é aquele que apresenta mais de um núcleo. Observe que esse sujeito aqui tem 2 núcleos, formados pelos substantivos professor e aluno. Esses 2 núcleos formam o que a gente chama de sujeito composto. Então, Pestana, o sujeito composto é um sujeito que apresenta sempre mais de um núcleo? Sempre mais de um núcleo? Sempre. Pode ser 2, 3, 4, 1000, não importa. O sujeito composto é aquele que apresenta mais de um núcleo. Aí você me pergunta assim, pô, calma aí. Então, se o sujeito composto é aquele que apresenta mais de um núcleo, o verbo não teria que ficar no plural? Afinal de contas, o professor e o aluno não equivale a eles. Então, não seria eles conversavam animadamente? Por que você colocou conversava ou conversavam? Colocando aqui entre parênteses a desinência de número M. Bem, eu coloquei assim pelo seguinte. Eu sei que a aula não é de concordância. Eu sei que na aula de concordância eu vou voltar a falar sobre isso. Mas eu gosto muito de falar sobre isso porque isso cai em prova e você não pode errar. Quando o sujeito composto vem depois do verbo, o verbo pode concordar com o núcleo mais próximo, ficando no singular, ou ele pode concordar com ambos os núcleos, ficando no plural. Você tem dupla opção de concordância. Agora, isso só acontece quando o sujeito composto vier depois do verbo. Se ele vier antes do verbo, o plural é obrigatório. Beleza? Então, se eu tivesse assim, o professor e o aluno, como é que ficaria o verbo conversar? Ué, conforme você falou, Pestana, tem que ficar no plural. É isso aí. O professor e o aluno conversavam animadamente. Agora, como o sujeito composto vem depois do verbo, você tem a possibilidade de deixar o verbo no singular, concordando só com o primeiro núcleo, com o núcleo mais próximo. Beleza? Então, beleza. Sujeito composto é aquele que apresenta mais de um núcleo. Então, já vimos o sujeito simples, já vimos o sujeito oculto, já vimos o sujeito composto. Vamos agora a um tipo de sujeito que cai muito em prova, que é o sujeito indeterminado. Observe aqui o 4º tipo de sujeito, sujeito indeterminado. Convidaram a todos nós para assistir à aula. Convidaram a todos nós para assistir à aula. Vamos nos fixar apenas ao verbo convidar nesse primeiro momento, beleza? Depois a gente fala sobre o verbo assistir. Convidaram a todos nós para assistir à aula. Beleza. Quando você diz isso, convidaram a todos nós, você sabe que alguém convidou, não sabe? Mas você sabe quem foi esse alguém? Do jeito como a frase está escrita, você não está informando quem é o sujeito. Você sabe que há um sujeito do verbo convidar, mas você não sabe
quem é esse sujeito. E aí, os gramáticos nos ensinam o seguinte: toda vez que o verbo vier na terceira pessoa do plural, eu convidei, tu convidaste, ele convidou. Nós convidamos, vós convidastes, eles convidaram. Então, o verbo convidaram está na terceira pessoa do plural. Os gramáticos nos ensinam o seguinte: toda vez que um verbo vier na terceira pessoa do plural e não tiver sujeito explícito, você vai dizer que o sujeito é o quê? Indeterminado. Olha para mim rapidinho. O sujeito indeterminado, cara, é muito interessante. Por quê? Porque entenda por que a gente indetermina o sujeito. Por que a gente faz isso? Por dois motivos. Primeiro motivo, ou você quer esconder quem é um sujeito, ou você simplesmente não sabe quem é. Então, quando você diz assim, por exemplo, vamos supor, imagine o seguinte cenário. A gente está numa sala de aula, o professor deixa o celular em cima da carteira. Aí o professor diz assim: olha, galera, rapidinho que eu vou ali beber uma água, porque eu estou morrendo de sede. Daqui a pouco eu volto, tá? É rápido, coisa rápida. Beleza. Se essa turma tiver uma intimidade maneira com o professor, sempre vai ter aquele aluno engraçadinho. Pô, vamos sacanear o professor, caralho, não sei o quê. Vai pegar o celular do professor e vai esconder. Aí o professor volta para a sala, olha para a carteira. Ué, galera, cadê meu celular? Aí alguém diz assim: pô, professor, pegaram aí. Olha aí, ó, de novo. Pô, professor, pegaram aí. O cara que está falando sabe quem pegou, mas ele quer indeterminar o sujeito. Ou seja, ele quer esconder o sujeito. O que ele faz? Usa o verbo na terceira pessoa do plural, sem sujeito explícito. Ah, pegaram aí. Ele sabe quem pegou, mas ele não quer informar quem pegou. Ele quis indeterminar o sujeito. Beleza? Agora, vamos supor, em outro cenário, você deixa o seu carro estacionado na rua, porque não quer pagar aquele estacionamento caro pra caramba. Aí depois você volta para pegar o seu carro para ir embora, para casa. E o seu carro não está mais na rua. Aí você bota a mão na cabeça e diz assim: caraca, furtaram o meu carro. Porque furtar é diferente de roubar, né? Sabe disso. Furtar é quando alguém leva algo de você e você não está presente naquela situação. Roubar é quando alguém leva algo de você sem o seu consentimento e você está na situação. Então, você está dentro do carro, alguém vem e perdeu o Playboy. Isso é roubar. Furtar, não, você não está na situação e a pessoa leva o seu bem. Beleza? Agora, isso é só um detalhe. Vamos voltar ao sujeito indeterminado. Vamos lá. Furtaram meu carro? Meu Deus! Tipo, quando você diz isso, furtaram meu carro, você sabe que alguém furtou, mas você não sabe quem furtou. Então, o sujeito indeterminado se dá nessas duas situações, quando você quer esconder o sujeito ou quando você não sabe quem é o sujeito. Aí você coloca o verbo na terceira pessoa do plural, sem sujeito explícito na frase. Beleza? Então, esse é o primeiro tipo de sujeito indeterminado. Existem dois tipos clássicos de sujeito indeterminado e um terceiro tipo. Beleza? Que eu só vou falar daqui a pouco. Volte para a frase. Vamos lá. Convidaram a todos nós para assistir a aula. Observe o seguinte, eu falei que eu ia falar primeiro do verbo convidar e depois do verbo assistir. Qual seria o sujeito do verbo assistir? Lembrando, pessoal, que cada verbo tem o seu sujeito. Lembrando que cada verbo tem o seu sujeito. Convidaram a todos nós para assistir a aula. Qual é o sujeito do verbo assistir? O sujeito do verbo assistir é oculto. Você sabe que alguém vai assistir a aula. E você sabe quem é. Quem é? Todos nós. Ué, Pestana, então não poderia ser assim, não? Ó. Convidaram a todos nós para assistirmos a aula? Poderia. Mas também poderia ficar o verbo no infinitivo, assistir, sem estar flexionado. Eu vou falar sobre isso na aula de concordância verbal. Mas como eu estou falando sobre tipo de sujeito, e eu tenho um verbo aqui, que é o verbo assistir, note que eu sei que é um sujeito de assistir.
Só que ele está oculto antes do verbo. E eu sei quem é pelo contexto da frase. Eu sei que quem é o sujeito do verbo assistir é todos nós. Só que o sujeito está oculto. Eu não posso dizer que todos nós é o sujeito simples do verbo assistir. Por quê? Porque eu tenho duas orações. Convidaram a todos nós. Eu tenho outra oração para assistir a aula. Se eu tenho duas orações, cada oração tem um verbo. E cada verbo tem que ter o seu próprio sujeito. Como eu estou falando sobre tipos de sujeito e não há nenhum sujeito explícito antes do verbo assistir, eu só posso dizer que esse sujeito é oculto, tendo como referente a expressão anterior, todos nós. E por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso por causa dessa próxima frase. Preste bastante atenção. Os alunos João e Pedro se classificaram. Quem se classificou? Os alunos João e Pedro. E aí eu te pergunto, os alunos João e Pedro, sujeito simples ou sujeito oculto? Pô, oculto não é, né, Pestana? Eu estou vendo. Beleza. Então o sujeito é simples, não é? Pô, Pestana, não seria sujeito composto, não? João e Pedro, pô, são dois núcleos. Cuidado. Cuidado. Só tem um núcleo nesse sujeito, que é a palavra alunos. As palavras João e Pedro estão simplesmente especificando o substantivo alunos. Só existe um núcleo. Tanto é verdade que se eu apagar o artigo, se eu apagar João e Pedro, quem se classificaram? Ou melhor, quem se classificou? Resposta: alunos se classificaram. Note que essa palavra aqui é a palavra mais importante. E João e Pedro estão simplesmente especificando o núcleo do sujeito. Beleza? A gente chama João e Pedro aqui de aposto especificativo, mas eu só vou falar sobre isso mais à frente. Beleza? Então vamos lá, vamos voltar ao que nos interessa. Os alunos João e Pedro se classificaram. Quem se classificou? Os alunos João e Pedro. Observe que só tem um núcleo, então o sujeito é simples. Agora é a hora da verdade. Vamos ver se você realmente entendeu. Na boa, mereciam ou não mereciam? Vou ler de novo. Os alunos João e Pedro se classificaram. Na boa, mereciam ou não mereciam? Quando você diz mereciam ou não mereciam, note que o verbo está na terceira pessoa do plural. Assim como convidaram, que também está na terceira pessoa do plural. Mas, preste muita atenção. Eu posso dizer que o sujeito de mereciam é indeterminado? É a mesma coisa que furtaram o meu carro, em que eu sei que alguém furtou, mas não sei quem? É a mesma coisa que pegaram o seu celular, em que você sabe quem pegou, mas não quer falar quem pegou, e aí você coloca o verbo na terceira pessoa do plural, sem sujeito explícito? É a mesma coisa que convidaram a todos nós para assistir a aula, em que o sujeito é indeterminado e o verbo está na terceira pessoa do plural, sem sujeito explícito? Pô, Pestana, é confuso, né? Porque, tipo assim, mereciam, o verbo está na terceira pessoa do plural. E nessa frase, na boa, mereciam ou não mereciam, nessa frase, né, nessa construção, na boa, mereciam ou não mereciam, o sujeito não está explícito na frase. Porra, se o verbo está na terceira pessoa do plural, o sujeito não está explícito, então eu só posso dizer que o sujeito é indeterminado, pô. Cara, cuidado. Cuidado. Não é porque o verbo está na terceira pessoa do plural sem sujeito explícito que o sujeito vai ser sempre indeterminado, não. Por que não? Porque o contexto me diz que quem merecia ou não merecia eram os alunos João e Pedro. Portanto, apesar de mereciam estar na terceira pessoa do plural, sem sujeito explícito, eu sei quem é o sujeito pelo contexto. Então você vai dizer que o sujeito de mereciam ou não mereciam é um sujeito
oculto. Ou seja, você sabe quem é o sujeito. Ele só não está explícito na frase. Tanto isso é verdade que se eu quisesse explicitar, o que eu faria? Eu faria assim, ó. Os alunos, João e Pedro, se classificaram. Na boa, os alunos João e Pedro mereciam ou não mereciam? Percebe que para não repetir a expressão os alunos João e Pedro, eu faço o que eu chamo de elipse, o que a gente chama, melhor dizendo, de elipse. O que é elipse? Elipse é a omissão de um termo que já está expresso na frase. Beleza? Na verdade, seria zeugma, é uma espécie de elipse, mas para provas de concurso público, elipse é o suficiente. Elipse te lembra sujeito elíptico, que te lembra sujeito oculto, que te lembra sujeito implícito. Ou seja, sujeito oculto, sujeito implícito, sujeito elíptico, é tudo a mesma coisa. Você sabe quem é o sujeito do verbo merecer pelo contexto. Ele só não está explícito na frase. Então, pelo amor de Deus, não confunda sujeito indeterminado com sujeito oculto. Não confunda sujeito indeterminado com sujeito oculto. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Agora, eu falei para vocês o seguinte. Existem dois tipos clássicos de sujeito indeterminado. Falei sobre o primeiro tipo, que é esse aqui, com verbo na terceira pessoa do plural, sem sujeito explícito, e sem referente dentro da frase, de modo que você realmente diga o sujeito é indeterminado, beleza? E existe esse segundo tipo de sujeito indeterminado, em que você tem o verbo acompanhado da partícula ser, chamada partícula de indeterminação do sujeito. Essa partícula ser, ela sempre vem acompanhada, isso é uma regra, tá? Ela sempre vem acompanhada de verbo na terceira pessoa do singular. Sempre vem acompanhada de verbo na terceira pessoa do singular. Esse ser é uma partícula de indeterminação do sujeito. A famosa PIS, beleza? Por que ela é uma partícula de indeterminação do sujeito? Porque o objetivo dessa partícula é indicar que o sujeito do verbo é indeterminado. Observe a primeira frase. Só se é feliz neste lugar por causa de vocês. Quando você diz isso, só se é feliz neste lugar por causa de vocês, quem é feliz? Ué, todo mundo que mora naquele lugar. Então, essa ideia de generalização é própria de sujeito indeterminado. Então, toda vez que houver essa ideia de generalização, em que o verbo esteja, obviamente, na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula ser, a partícula de indeterminação do sujeito, não pense duas vezes. O sujeito será indeterminado. Observe a segunda frase. De fato, aqui se vive muito bem. Quando você diz isso, de fato, aqui se vive muito bem, quem é que vive bem? Ué, as pessoas que moram ali. As pessoas que moram ali vivem bem. Sim, mas quem exatamente? Ah, Pestana, todo mundo, geral. Então, essa ideia de generalização é própria do sujeito indeterminado. Observe a terceira frase. Necessita-se de segurança nas favelas. Quem é que necessita de segurança? Ah, as pessoas que moram nas favelas. Sim, mas quem? Ah, todo mundo, pô. Todo mundo necessita de segurança. Então, essa ideia de generalização é própria do sujeito indeterminado. Cumpriu-se com o dever, enfim. Quem é que cumpriu com o dever? Alguém. Alguém quem? Ah, sei lá, pô, alguém. Então, sujeito indeterminado. Quando você sabe que alguém pratica a ação verbal, mas não sabe quem, o sujeito é indeterminado. Lembrando, existem dois tipos clássicos de sujeito indeterminado. Primeiro, quando o verbo vem na terceira pessoa do plural sem sujeito explícito. Segundo, quando o verbo vem na terceira pessoa do singular acompanhado da partícula ser, partícula de indeterminação do sujeito. Esse verbo pode ser um verbo de ligação, pode ser um verbo intransitivo, pode ser um verbo transitivo indireto, pode ser um verbo transitivo direto, desde que, no caso do verbo transitivo direto, eu tenho que fazer essa ressalva aqui, que mais à frente eu vou falar sobre... Mais à frente não, daqui a pouco eu vou falar sobre um tipo de sujeito simples que aparece com a partícula ser, que é parecido com essa construção aqui, com esse ser aqui,
Então, eu tenho que falar sobre essa última frase. Tome muito cuidado. Observe o seguinte. Eu posso ter sujeito indeterminado com verbo transitivo direto? Posso. Desde que esse verbo transitivo direto esteja, primeiro, na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula de indeterminação do sujeito, e logo depois vier um termo preposicionado. Esse termo preposicionado aqui, com o dever, é o que a gente chama de objeto direto preposicionado. Eu vou falar sobre isso mais à frente, mas eu só estou antecipando para explicar para você que eu posso ter um verbo transitivo direto na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula de indeterminação do sujeito. Agora, isso só pode acontecer, ou seja, você tem um verbo transitivo direto na terceira pessoa do singular com a partícula de indeterminação do sujeito, quando logo depois você tiver um termo preposicionado. Vou te dar um outro exemplo. Eu digo assim, ó, ama-se a Deus nesta igreja. Ama-se a Deus nesta igreja. Quem ama a Deus na igreja? Ué, todo mundo que é da igreja. Sim, mas todo mundo quem? Ah, todo mundo, geral, pô, a ideia de generalização. Então, por isso o sujeito é indeterminado. Agora, note você o seguinte, quem ama, ama alguém. O verbo é transitivo direto. Concorda comigo? É um verbo que exige um complemento sem preposição. Esse verbo está na terceira pessoa do singular? Sim. Ele está acompanhado da partícula ser de indeterminação do sujeito? Sim. Agora, eu só sei que realmente o sujeito é indeterminado. Por quê? Porque eu tenho um verbo transitivo direto, acompanhado da partícula de indeterminação do sujeito, e logo depois um termo preposicionado. Beleza? Então, cuidado com esse detalhe. E por que você está falando isso, Pestana? Cara, eu estou falando isso por causa do exemplo que eu vou te dar agora. Olha para mim rapidinho. Pelo amor de Deus, não confunda a partícula de indeterminação do sujeito com partícula apassivadora. Quando você diz cumpriu-se com o dever, logo depois do cumpriu-se, eu tenho uma preposição, com. Quando você diz ama-se a Deus, logo depois do verbo amar, eu tenho a preposição a. Quando você diz bebeu-se do vinho, logo depois do verbo beber, eu tenho a preposição de. Então, todos esses casos em que eu tenho um verbo transitivo direto, acompanhado da partícula ser, e logo depois vem um termo preposicionado, o sujeito é indeterminado desses verbos. O ser é uma partícula de indeterminação do sujeito mesmo. Agora, observe a frase que eu vou te dar agora. Vendeu-se uma casa de luxo. Vendeu-se uma casa de luxo. Uma casa luxuosa, né? Vendeu-se uma casa luxuosa. Quando você diz vendeu-se uma casa luxuosa, o sujeito é indeterminado? Esse ser é uma partícula de indeterminação do sujeito? Faça a analogia com os exemplos que eu dei agora há pouco. Vamos lá. Vendeu-se uma casa luxuosa. Você está vendo alguma preposição depois de vendeu-se? Não, pô. O que tem é o artigo uma. Vendeu-se uma casa luxuosa. Não tem preposição nenhuma. Opa! Pô, Pestana, então olhar a preposição é o bizu? É isso aí. Então, quando você tem um verbo transitivo direto, que é o caso de cumprir, quem cumpre, cumpre alguma coisa. Amar, quem ama alguém. Beber, quem bebe alguma coisa. Vender, quem vende, vende alguma coisa. Quando você tem um verbo transitivo direto, na terceira pessoa do singular, acompanhado da partícula ser, essa partícula ser só será uma partícula de indeterminação do sujeito se vier um termo preposicionado depois. Porque se não vier um termo preposicionado, como é o caso de vendeu-se uma casa luxuosa, esse ser vai ser uma partícula apassivadora. E o sujeito do verbo vender vai ser o quê? Uma casa luxuosa. Porque quando você diz vendeu-se uma casa luxuosa e alguém pergunta assim, vendeu-se o quê? Aí você responde, ué, uma casa luxuosa foi vendida. Ah, tá. Então note que uma casa luxuosa é o sujeito do verbo vender. Só que essa frase, vendeu-se uma casa luxuosa, está na voz passiva sintética, que a gente viu lá na aula de verbo. E a melhor maneira de você descobrir se o ser é uma partícula passivadora, na minha opinião, é transformando a frase na voz passiva analítica.
Vendeu-se uma casa luxuosa. Uma casa luxuosa foi vendida. Alugam-se apartamentos. Apartamentos são alugados. Aceitam-se encomendas. Encomendas são aceitas. Percebe que eu consigo transformar a frase na voz passiva analítica? Se eu consigo, é porque esse ser de vendeu-se, alugam-se, aceitam-se, esse ser é uma partícula passivadora. Beleza? Então eu te ensinei 2 bizus para você identificar uma partícula passivadora. 2 bizus. Primeiro bizu. O ser vai ser uma partícula passivadora quando estiver ligado a um verbo transitivo direto e logo depois não vier um termo preposicionado. Porque se vier, como é o caso de cumpriu-se com o dever, esse ser vai ser uma partícula de determinação do sujeito. Beleza? E o segundo bizu qual é? Passar a frase para a voz passiva analítica. Beleza? Vamos lá. Cumpriu-se o dever. O dever foi cumprido. Vendeu-se uma casa. Uma casa foi vendida. Agora, cumpriu-se com o dever. Com o dever foi cumprido? Percebe que fica estranho passar para a voz passiva analítica? É porque não dá, não faz parte da língua portuguesa. Então não confunda a partícula ser de indeterminação do sujeito. Exemplo, cumpriu-se com o dever. Você não sabe quem cumpriu. Agora, vendeu-se uma casa luxuosa. Uma casa luxuosa foi vendida. Você sabe que uma casa luxuosa é o sujeito do verbo vender. E esse ser é uma partícula passivadora. Então não confunda sujeito indeterminado com sujeito simples, né? Você não pode confundir. E você não pode confundir desde que você tenha domínio da análise do ser. Bem, eu vou ter o ser partícula de indeterminação do sujeito e o sujeito vai ser indeterminado. Eu vou ter a partícula passivadora e o sujeito vai ser simples. Então, só para fechar, bonito, para fechar. Cumpriu-se com o dever. Verbo transitivo direto, partícula de indeterminação do sujeito, e aí vem o termo preposicionado depois, com o dever. Agora, cumpriu-se o dever. Tem alguma preposição? E o verbo é transitivo direto, e aí o ser o quê? Uma partícula passivadora, e o dever passa a ser o quê? O sujeito do verbo cumprir. Ou seja, cumpriu-se o dever equivale a o dever foi cumprido. Beleza? Treine isso, estude isso no material em PDF, faça questões sobre isso, escute várias vezes eu falando a mesma coisa, e eu já sou repetitivo por natureza, justamente porque eu sei que você tem dificuldade nisso, para absorver a informação. Beleza? Tranquilidade? Fui! Daqui a pouco a gente volta.